A nossa quarta mesa tem como título Clínica Psicanalítica da Potência, entre Nietzsche e Spinoza. Essa mesa terá como palestrantes André Martins e Cadu Fraga, com a coordenação de Carla Serrano. Vamos lá? Então, estamos chegando ao final do primeiro dia da jornada, com apresentações ricas, e vamos agora dar continuidade com a última mesa, que é intitulada Clínica Psicanalítica da Potência, entre Nietzsche e Spinoza, com os palestrantes André Martins e Cadu Fraga. Queria agradecer, em nome da SPCRJ, a participação de vocês nesse evento que é considerado o mais esperado do ano. Agora vamos às credenciais. Cadu Fraga possui graduação em Psicologia pela UERJ. Deixa eu botar meu óculos. Não vai. Possui graduação em Psicologia pela UERJ, mestrado em Letras pela UFRJ. É doutor em Psicologia pela UF, fez doutorado sanduíche em Filosofia pela Universidade de Lisboa e atualmente é psicólogo clínico e professor da Escola Superior de Administração Judiciária no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. André Martins é filósofo e psicanalista, doutor em Filosofia pela Université de Nice, doutor em Teoria Psicanalítica pelo UFRJ, com pós-doutorado sênior em Filosofia pela Université de Provence, professor da UFRJ dos programas de pós-graduação em Filosofia e em Bioética, membro efetivo do Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro, editor da Revista Trágica de Estudos de Filosofia da Imanência, autor do livro Clínica da Potência e de diversos artigos e capítulos de livros publicados no Brasil, França, Portugal, Bélgica, Estados Unidos, Hungria e Alemanha. Que a potência deste encontro, através das apresentações destes dois reconhecidos interlocutores do pensamento filosófico e psicanalítico, cuja trajetória de diálogos se estende por longa estrada, se desdobre em força criativa para a nossa escuta e clínica psicanalítica. Eu passo, então, a palavra para Cadu Fraga. Boa tarde, é uma alegria estar aqui na SPC. RJ, exatamente. Agradecer aí ao Henrique, Marcelo Henrique, a Carla, não é isso, Marcelo Henrique? Carla Serrano e a Letícia também, que intermediaram esse contato. E o André, né? O André, que é uma pessoa que eu estudo há 15 anos, né? E, na verdade, a fala hoje é sobre a Clínica Psicanalítica da Potência, um termo cunhado pelo André Martins. Porque não é só na Europa, né? No primeiro mundo, que você tem teoria psicanalítica. Então, aqui a gente também pode pensar. E aí que a gente está tentando fazer, usando quem? Instrumentos que a gente considera muito fortes, que são Spinoza, Nietzsche, né? Winnicott, e uma prática clínica feita por aqui. Eu estudo com o André há muito tempo, tem 15 anos. Né? Esse tema me foi sugerido entre Nietzsche e Spinoza, uma clínica psicanalítica da potência. Eu pensei, poxa, é coisa pra caramba, falar de Nietzsche, Spinoza, falar, vai entrar o Winnicott também, Freud de alguma maneira, não tem como é que eu faço isso, né? E aí eu tive uma ideia de fazer um recorte por uma ideia de esquecimento. O que é esquecimento para Nietzsche e para Freud? Claro que de uma maneira transversal e rápida, aqui até pelo público que eu estou conversando. Então, é interessante porque na história da filosofia, o esquecimento sempre foi colocado de maneira negativa, como uma espécie de apagamento, de perda de informação. Por exemplo, John Locke dizia isso, é um clássico que falava que esquecer é perder memória, a coisa vai se desgastando, apagando, empoeirando, vai perdendo aquilo. E justamente esses dois autores, Nietzsche e Freud, vão tratar de um esquecimento
que é uma espécie de atividade, não é um esquecimento só. Existe uma atividade. Mesmo em Freud, né? Ele fala da vontade. Tem um momento que Freud fala da vontade, que tira alguma coisa da consciência quando ela está em oposição ao ego, por exemplo. Mas eu vou começar falando do Nietzsche, de maneira rápida, né? O que é o esquecimento para o Nietzsche? Que não é exatamente a mesma coisa para o Freud, mas tem muitas coisas parecidas. Porque nos dois, para realmente esquecer, é preciso lembrar, né? É isso. Então tem mais de um tipo de esquecimento em Freud. Tem aquele esquecimento que joga para Freud, por exemplo, que é mais, né? Tira aquilo da consciência, mas ele fica vivo lá. Nietzsche fala uma coisa muito parecida. Ele fala certas lembranças, que é a raiz do ressentimento, certas lembranças que foram enterradas vivas, sob um pano mortuário, por exemplo, elas vão reaparecer no ressentimento. Então não é qualquer... Porque, veja, isso para Nietzsche, que diz que existe uma... Porque esse é o ponto do Nietzsche. Ele diz que existe uma positividade no esquecimento, uma potência de esquecer. Mas não é qualquer esquecimento, não é a pura amnésia. Por exemplo, na política, não é esquecer da ditadura. Entendeu? Mas é não ressenti-la. Ou seja, isso tem outras implicações, inclusive políticas. Mas, tentando organizar aqui minimamente a minha fala, então vamos pensar aqui no esquecimento para Nietzsche. O esquecimento para Nietzsche, como eu disse, tem dois tipos de esquecimento. Um esquecimento seria uma amnésia, que é um esquecimento superficial para Nietzsche, que não adianta nada, parece que esqueceu, mas não esqueceu. E um esquecimento, isso que é interessante, como potência. A potência de esquecer. Aí eu lembro do livro do Borges, quem conhece, Funes, o Memorioso. Se eu estiver cheio de memórias, eu não consigo viver o presente. Nietzsche fala uma coisa interessante que lembra o Freud, mas é diferente. Ele fala, o ressentido, que é uma espécie de neurótico, já falaram aqui, já falou aqui hoje, é uma espécie de neurótico, ele tem uma dispepsia, um problema digestivo. Freud nunca usou isso. Freud disse, ele sofre de reminiscência. Isso tem uma importância aqui, porque eu vou dizer. O corpo não está diretamente, não estou falando que não está incluído, mas não está diretamente incluído nesse momento. Então vamos continuar em Nietzsche aqui. Para Nietzsche, o esquecimento, ele é uma potência, a potência de esquecer. E ele faz essa correlação com a digestão. Ou seja, é um dispéptico. Porque para Nietzsche, não é a mente, não é a consciência. É o corpo que é a grande razão. Não é a mente. A gente pode pensar que não é exatamente a palavra, o significante. Só. É o corpo. É preciso uma digestão. E o mais interessante para Nietzsche, não sou eu que decido quando eu consigo a digestão, porque a digestão é um processo corporal. Tanto é que... Olha que interessante, porque o Freud vai chegar a isso depois, de outra maneira. Então, veja que interessante, porque ele vai chegar no último obra dele, Et Homo, tentando descobrir maneiras que facilitassem essa digestão. Mas o Nietzsche não é um clínico, um psicanalista. Ele está pensando em questões da cultura e próprias dele. Uma dieta. No fundo, selecionar o ambiente. Ele não pensou nas questões, por exemplo, de um ambiente, digamos assim, humano, que seria um setting. Percebe? Que facilitaria essa digestão afetiva, que é a linhagem aí da clínica da potência, de Winnicott, Firenze, Balint, que dá mais importância, digamos assim,
ao holding, né, à ambiência, do que exatamente a interpretação. Não que não tenha uma interpretação, mas é uma interpretação bem específica de que eu já vou falar, quando eu falar aqui do Freud. E o Freud, né, assim, de maneira breve, né, não dá para falar, né, mas tentando ir direto ao ponto. O Freud diz que o histérico sofre de reminiscência, né? Eu estou aqui pensando no método catártico lá do início, né? E depois o Freud vai notar que tem as repetições, a elaboração, depois da interpretação dos sonhos e tal. Mas eu estou, para simplificar, esquematizar, para mostrar algumas coisas. Ele diz, o histérico sofre de reminiscência, e tem aquele método catártico. Mas o que é isso, né? Da mesma maneira que o Nietzsche dizia isso, lá na genealogia da moral. Quando eu não consigo reagir, o ressentimento é aquele o ressentido que não reage, e aquela coisa que é para fora internaliza e cria um problema para ele. Essa memória que é enterrada viva. O ressentido é aquele que sofre uma indigestão de alguma coisa que ele não pôde, na linguagem do Freud, abreagir. Entende? Só que o Freud vai resolver isso de que maneira? Como é que é o método dele? É um método mental, é isso que eu quero dizer, da consciência. No início, estou pegando mais aqui o início lá, Breuer e tal, mas também faz sentido para toda a obra, eu acho. O método não é esperar a digestão do corpo exatamente. Claro que também é facilitar, mas aquilo que foi recalcado, digamos assim, de alguma maneira aparece como símbolo minêmico, né? Isso não indiretamente, não a coisa em si, não é o processo de digestão, alguma coisa acontece na mente. E a partir de uma colocação em associações livres ou um tráfego ali, né? Um tráfego de significantes, né? Significantes não, um tráfego de palavras, de tráfego simbólico, não me lembro exatamente o termo. Isso vai diminuindo o afeto relacionado àquela coisa que estava lá. Porque enquanto está lá reprimida, não tem nenhuma associação e ela retorna como sintoma, enervação e tal. Então veja que o método Freud é um método mental, ligado nesse início à consciência e à palavra, e veja a interpretação, de alguma maneira. Então, claro que junto com... É interessante perceber que... alguém falou em vontade de saber, né? Suposto saber, será que é uma vontade de saber? Então, a respeito da... Que depois o Freud vai perceber isso, né? Que não adiantava, né? Tem uma certa repetição que precisa elaborar. Quer dizer, o corpo, indiretamente, o Nietzsche já falou isso de cara, uma intuição. O Freud acho que percebeu que não é no tempo, não é conheça a verdade, ela vos libertará. Existe um processo ali que precisa ser digerido. Mas o método continua sendo, de alguma maneira, mental. E eu acho que isso tem a ver... Alguém falou na primeira mesa, né, da coisa de humanismo de duplo aspecto. Mas o que é privilegiado, me parece, é a palavra consciência, né, as associações livres, a interpretação. Nesse momento tem um peso maior, nesse momento, independente de ser ou não, concordemos ou não que seja um humanismo de duplo aspecto. E também a diferença de Nietzsche, por exemplo, para Freud, Nietzsche acreditava que corpo e mente, como Spinoza, vou chegar em Spinoza, como para Spinoza, corpo e mente são dois aspectos realmente da mesma coisa. Então, não existe... E mais, né? O id... Não existe id, mas o id é o André insiste nisso, né, que o id é alguma coisa que veio lá do Grodek. O
Frodo, que ele estudava Spinoza, é uma modulação de uma substância, estou trazendo termos aqui de Spinoza, é uma modulação de uma substância imanente, mas que Freud individualizou isso um pouco. O que eu quero dizer com isso? Com isso ele se tornou, de alguma maneira, caótico. E era preciso uma certa contenção disso. Ou seja, um certo temor assim, do caos que poderia vir. Né? Depois Lacan, a questão do simbólico, de alguma maneira, para conter essas coisas, essa necessidade da palavra, do simbólico, da interpretar, e às vezes de uma pressa em interpretar. Não estou falando que isso exista, não, estou falando que pode acontecer. No início, certamente acontecia, depois o Freud percebeu que não. O que eu estou querendo dizer com isso? Que existem, não que estou falando que alguém está errado, alguém está certo, estou querendo mostrar uma diferença. O peso que é dado à interpretação, um tipo de interpretação que é dada no início, ali em Freud, em Lacan, uma espécie de detetive, de supor saber, tal, e um tipo de análise que acompanha os movimentos do corpo, afetiva, que também interpreta, mas a partir de uma reflexão sobre os afetos, sobre o que está acontecendo no corpo. É um outro ritmo. Isso tem a ver também muito com a ideia de descarga, né? Da ideia de descarga, né? A tendência em Freud, a teoria dele de que o prazer tem a ver com a descarga. Então, a tendência, a interpretação, de alguma maneira, cria algum tipo de tranquilidade, entendeu? Uma linhagem mais ferenziana, e, pelo menos na minha leitura, suporta mais tempo esse embaçamento, assim, sem precisar. Então, a interpretação não tem essa centralidade. Veja, isso tem a ver... Estou tentando pegar as origens filosóficas, de onde estão vindo as coisas. Então, essa separação, de alguma maneira, por mais que esteja envolvido, obviamente, em Freud, o corpo e a mente, você privilegia por onde você começa, né? Entende? O que você privilegia faz diferença. Então, e aí, então veja essa diferença, né? Que teria, por exemplo, em Winnicott também, né? Winnicott, como a importância desse ambiente que favorece a expressão afetiva e assim, no tempo da digestão, que já estava em Nietzsche, né? Tem um tempo. Então, a interpretação não vem antes para organizar as coisas apressadamente, de maneira nenhuma. Ela é resultado de um processo feito junto com a pessoa, e não o sujeito nenhum. Ele fala que é uma violência, uma interpretação que o analisando não faz junto. Veja, é uma maneira de fazer. Não estou falando que é a única, nem que é a melhor. Estou falando como o Winnicott, por exemplo, que é a linha que com o André, porque eu também sigo essa clínica da potência, termo cunhado pelo André, quer dizer, é uma outra maneira. E aí o Spinoza surge como um grande, porque é o pensador do século XVII, mas ele tem grande precisão, é um grande pensador, Spinoza. Atualmente o André gosta de falar isso também, né? Ele é o maior pensador do século XXI. E está sendo retomado na física quântica. O Einstein adorava ele, né? Na economia, Frederic Lordon. E o Damasio, né? Neurocientista. Todo mundo traz Spinoza, por quê? Porque ele nos dá instrumento conceitual de alta precisão. Então, seria importante, porque ele já fala essas coisas que foram ditas aqui, a coisa entre Barrett, Lacan e tal, está ali, de alguma maneira, muito bem, de maneira geométrica, colocado em Spinoza. Mas não exatamente só o Spinoza do Deleuze. O Spinoza do Deleuze é um Spinoza. Genial, grande livro, Spinoza, o problema da expressão. Mas a leitura que a gente faz é um pouco diferente, temos diferenças em relação a isso. Entendeu? Essa leitura, que é brilhante.
Mas a gente pode ler. Aliás, é isso que diz o Spinoza. Uma ideia, ela só é adequada se ela partir da própria pessoa. Não adianta eu repetir o Deleuze. Por mais que, quando eu repito, isso fica falso. Porque eu estou repetindo alguém. É a mesma coisa de uma interpretação. Não adianta ter um analista detetive e que descobre a verdade do outro. É outra coisa. A análise winnicottiana é junto. Só vale se o cara participar, estiver junto. É uma metamorfose. Porque o corpo tem seu tempo de digestão. E ele, lembrando Simondon, é um corpo singular, com suas marcas próprias, singularíssimas. A singularidade tem a ver também com a própria história afetiva, que deixa algumas marcas. Então, só ele sente daquela maneira. Quando ele estava falando ali, só a pessoa sente daquela maneira. Ela precisa ter uma expressão própria do que ela sente. Entendeu? Não pode ser uma saída simbólica igual para todos. Isso o Spinoza é brilhante, porque ele fala em noções comuns. A singularidade sempre vem de noções comuns. Não tem essa coisa. O sonho ou os sonhos. Eu entendo que para o tradutor faz importante, mas quando eu falo o sonho, eu estou falando dos sonhos. É a noção comum de todos os sonhos. Por exemplo, claro que para o tradutor tem importância, quando é aplicado ou não. Mas para Spinoza, singularidade e o comum não se opõem de maneira nenhuma. Só é possível a singularidade a partir do comum. Isso tudo é muito revolucionário ainda hoje para a psicanálise. Saber aplicar isso de uma maneira forte, não é? Então, é sobre isso que eu estou falando. E a clínica da potência, que é essa clínica psicanalítica da potência, é justamente poder trazer conceitos de Spinoza atualizados para uma prática clínica. Spinoza, aliás, é o livro do Deleuze, Spinoza Prático, junto com essa, que é da mesma linhagem, porque tem uma linhagem aí. Alguém falou da linhagem aqui, né? Lacan é da mesma linhagem de Firenze. Ele até pode falar de Firenze, para continuar a polêmica. Para ver se... Ele pode falar de Firenze, mas ele vai falar do jeito dele. Aí ele vai se aproveitar. Entendeu o que eu quero dizer? É isso a ideia do Nietzsche. Aí eu vou então ele pega o Firenze e transforma em Lacan. Tudo bem que ajuda realmente a divulgar. Quando ele fala, divulga, mas ele divulga do jeito dele, porque tem uma outra linhagem. É outra linhagem. Qual é a linhagem de Balint, Firenze, Winnicott, Spinoza? Olha a linhagem. Epicuro, Demócrito, não é Platão, Hegel. Lacan tem uma outra linha. Veja, cada um pode... Eu não estou aqui criticando, né? Cada um tem uma maneira de dar sentido às coisas. Estou só falando da nossa aqui, minha, do André, que é essa, que eu acho que é útil. E tem outras maneiras de... O Spinoza é uma coisa muito interessante. Ele fala, eu não tenho... Mas você, o que você acha? Você tem a verdade? Ele falava, não, eu tenho uma verdade. Porque aí acaba até com uma ideia, né, de verdade. Eu tenho essa explicação. E, assim, tem que ver se ela, na imanência, como ela funciona. Aquela coisa que falaram da doutor. Tem que conseguir fazer. Por que ela vê o Winnicott? Porque ele ajudava ela na prática. E é isso que o Spinoza é. Que é a principal inspiração, no meu ver, aí do André, nossa paixão comum, que me juntou ao André, que é o Spinoza, mas claro, a psicanálise, o Winnicott, a potência que tem o Spinoza ainda hoje. E a gente pensa agora aqui, por exemplo, na esquizoanálise. Esquizoanálise é uma coisa interessante, porque só que a gente faz outra coisa, né? Não é esquizoanálise exatamente, mas tem pontos de contato. A esquizoanálise, eu acho que, minha opinião, que ela ganharia muito, só uma forma de pensar, se ela se aprofundasse mais justamente em Spinoza, nos conceitos spinozanos e na semiótica.
na primeira mesa também foi falado numa semiótica apropriada ao tipo de teoria que estão falando, uma aprofundação, porque é isso, ela é muito dependente dessas coisas, da semiótica, é isso que me parece a base ali do... ele não falou, não, mas a Mil Platôs, né? E o Antiédipo, ele tem forte influência de teorias semióticas e de Spinoza. Então, para realmente ficar consistente, eu acho que é preciso... Tem o Simondon. O Simondon já tem muito do Spinoza, né? O Simondon também tem uma teoria, não é à toa que o Deleuze foi lá. Então, é importante também a gente ir nesses... Não exatamente fundamento, que isso é contrário à própria ideia, né? Mas esses princípios. Né? Eu acho que é isso que a Clínica da Potência tenta, André, pensar uma psicanálise brasileira, entende? Assim, do Brasil, a partir de um pensamento nascido aqui. Pensando... Vai? Ah, tá. Pensando esses autores e no Brasil, a partir de uma prática clínica, né? Tem o livro, né? A Clínica Psicanalítica da Potência, que eu também considero um livro excelente, tanto de introdução à psicanálise como crítica à psicanálise ao mesmo tempo. Foi lançado de novo agora. E são coisas que a gente está trazendo aqui, claro, de uma maneira muito rápida, né? Porque envolve, vocês vejam que envolve muita coisa, que eu falei Nietzsche, Spinoza, de uma maneira bem rápida aqui, transversal, mas tentando tocar nesses pontos para mostrar a singularidade. Porque esse que é o problema da singularidade. Não é? Não é um... O Nietzsche fala uma coisa interessante, alguém falou do leão aqui, né? Do não do leão. E o esquecimento por Nietzsche é uma espécie de fechar a porta para o passado. É um certo não. Porque o Funes, o memorioso, era isso. O cara tem tanta memória que ele está engasgado, ele não digeriu memória demais. Então, é preciso ter uma seleção. Nietzsche vai falar. A seleção é meio que fechar as portas, de alguma maneira, para o exterior e selecionar, tornar-se quem se é. É isso que a análise winnicottiana produz. Um ambiente favorável para tornar a pessoa quem ela é. O Nietzsche não era psicanalista, ele fazia aquilo a partir de uma dieta e tal, de uma ambiência que ele selecionava. Eu acho que esses autores, a gente pode contemporaneamente pensar a partir da transferência, a partir de um ambiente. Mas veja que interessante, a consciência é meio como fechar a porta para o exterior e para tudo isso. E escolher aquilo. O Stegmaier fala isso, é um comentador, né? Ele fala que o esquecimento é isso, é um processo seletivo de tornar-se quem eu sou. Mas aonde? Mas como é que eu posso descobrir isso? É pensando o que eu sinto, aquela coisa. É esse tipo de psicanálise. É pensando os meus afetos, é refletindo sobre o que eu sinto. Mas o que eu sinto não é um solipsismo, um individualismo, porque eu sou um modo da substância, estou em relação. Na verdade, eu fecho, seleciono. E é isso que me torna o que eu sou, no movimento da vida do devir, como diria Deleuze. Eu fecho, de alguma maneira, é o não do leão nesse sentido. Eu fecho, de alguma maneira, uma porta para tudo. Eu não sou Funes, o memorioso. Eu seleciono aquilo que eu quero, aquilo que eu dou a mão, diria Nietzsche. Eu não dou a mão para tudo. Mas qual é a bússola? A bússola não é o simbólico. A bússola é o afeto. É a ideia do André. Eu tenho que refletir sobre a ideia do corpo afetado. Entendeu? Eu tenho que refletir, ou seja, eu tenho que pensar e interpretar em cima do que sinto. É outra coisa. Eu não tenho que ter tanto medo, tem que estar por isso a questão da estar em confiança. Isso não é fácil. Eu preciso estar em confiança. Eu não preciso do simbólico para conter.
preciso estar em confiança para aí sim a minha interpretação ser uma interpretação com sentido e que o próprio analisando dê sentido junto. É outra coisa, tornar-se quem se é. Aí o não do leão é dos dois e ele vem acompanhado do sim da criança, porque é um sim ao mesmo tempo, porque é tornar-se quem se é. Ao mesmo tempo é um sim ou não. Então, aí seria uma ideia de uma clínica psicanalítica da potência, de um sim à vida, de uma relação, porque o Nietzsche, quando ele falava dessa seleção, ele não era, ele é um pensador da cultura, ele não era um psicanalista, ele não fazia clínica, ele pensava nele, mas a gente pode pensar como propiciar esse ambiente num setting, num ambiente clínico, de maneira a tornar o outro quem ele é. E quem sou eu para dizer, né? O outro que pode, é uma outra maneira que eu gosto, que eu faço, tento fazer. Então, é isso que eu queria dizer, essa é a nossa tentativa de, em poucas palavras, falar aqui da clínica psicanalítica da potência aí. Muito obrigado. Passo, então, a palavra para André Martins. Obrigado. Tá bom o som? Tá. Bom, vou falar rapidamente só um pouquinho assim dois detalhezinhos do meu percurso, né? Com fundo musical. Esse ano eu estou completando 30 anos que eu iniciei a minha formação em psicanálise no Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro, do qual sou membro, né, até hoje. Só que quando eu comecei a formação, eu já tinha o doutorado em filosofia, né? Parece vidas passadas, né? Então, a minha chegada na psicanálise, né, ela já foi com um olhar de filósofo, né? Por isso que quando eu me defino para dizer, né, ali, escrever, eu coloco filósofo e psicanalista e não o contrário, né? Aí estou dizendo isso por quê, né? Porque o que eu vou tentar fazer de maneira sintética aqui é mostrar como que eu penso, a gente poderia dizer filosoficamente, a psicanálise, mas eu acho melhor, e, no certo sentido, mais apropriado, falar como que eu penso metapsicologicamente a psicanálise. A minha base na psicanálise é o Winnicott, e então a gente vai fazer esse percurso com o Winnicott, e eu vou tentar, enfim, mostrar como que entram nesse percurso que eu vou propor o Nietzsche e o Spinoza, né? que é o tema da mesa, e que são os filósofos, né, da imanência, enfim, com os quais eu trabalho psicanaliticamente, junto com o Winnicott. Então, eu poderia começar de vários lugares, enfim, eu fiz um roteirinho numa certa ordem para ter um início, né, e uma ordem. O primeiro ponto, que foi o ponto central da minha tese de doutorado em teoria psicanalítica, que eu fiz depois que cheguei do doutorado em filosofia, inclusive o Alexandre Jordão a gente fez junto o doutorado, era uma turma muito legal, junto com o Daniel Kuperman, que está na USP já há muito tempo, com o Alterives Maciel, Marcos Comaru, né? Tinha uma turma lá no doutorado, né? O Jurandir foi da minha banca de defesa desse doutorado, e a tese de doutorado é que está na origem do meu livro Clínica Psicanalítica da Potência. Bom, e o ponto central do livro, isto é, da tese e do que eu vou compartilhar com vocês, é o comentário que o Winnicott faz diversas vezes, e na tese, no livro eu comento, né, e repertorio todas as vezes em que ele faz isso, são muitas vezes, é a crítica que o Winnicott faz ao conceito de pulsão de morte. Uma crítica explícita e muito destacada por ele mesmo. Eu vou citar só uma das vezes, mas são diversas menções que ele faz, em que ele faz essa crítica. Eu vou citar aqui, eu acho assim, porque é mais bonita e mais poética, eu coloquei como epígrafe do livro, em que o Winnicott diz assim, eu queria livrar Freud, não, eu queria tirar o conceito de pulsão de morte dos ombros de Atlas de Freud. Então, Freud, ele criou a psicanálise, né, essa coisa que todos nós achamos maravilhosa, né,
tanto teórica quanto clinicamente, e o Winnicott segue Freud, né, e a psicanálise, enfim, e ele faz repetidamente esse desabafo, né? Eu queria tirar dos ombros de Freud o conceito de pulsão de morte, né? Bom, e a minha visão, enfim, proposta, o que eu vou compartilhar com vocês, enfim, esse caminho teórico que eu vou propor, ele toma essa fala de Winnicott, né, a sério, digamos, a sério. O Winnicott também, claro, mas eu digo assim, metapsicologicamente. Por quê? Porque em Freud, e ok, isso fica mais claro na teoria da pulsão, onde ele vai estabelecer a pulsão de morte como primária, mas, de alguma maneira, já está presente em Freud desde o início e permanece presente em Freud, e permanece presente nos pós-freudianos, cada um à sua maneira. Aí, sim, e em Winnicott não, e a gente viu hoje, né, enfim, Balint, Ferencz, enfim, nessa outra linhagem de pensamento. E esse ponto eu considero, de fato, assim, um alicerce. Por quê? E aí, por isso que eu fiz aquela introdução, falando filosoficamente ou metapsicologicamente. E aí a gente vai ver a implicação clínica disso, né? Independente, claro, do que cada psicanalista, como pessoa física, faz do seu consultório, com as ferramentas conceituais e teóricas que ele tem, né? Bom, e porque quando a gente considera que a pulsão de morte ela é originária, como está no texto do Freud, e no meu livro, justamente, eu peguei todas as passagens de Freud em que ele menciona isso, direta ou indiretamente, para não escapar nenhuma, né? Porque a gente sabe que no nosso meio, entre psicanalistas, assim, não, mas aquela única que você deixou escapar muda tudo. Ok, então eu peguei todas, para mostrar justamente que quando a gente pega a pulsão de morte como originária, eu costumo dizer assim, o horizonte clínico passa a ser lutar contra um empuxo da destrutividade ou da morte. Enquanto que, daí a crítica de Winnicott, o que o Winnicott coloca no lugar? Ele não coloca pulsão de vida justamente por conta do par. Inclusive, numa das passagens em que ele, acho que do Brincar a Realidade, em que ele faz essa crítica que ele faz o tempo inteiro, ele vai dizer assim, que, nessa passagem especificamente, ele não vai falar só contra a pulsão de morte, ele vai falar contra o par, pulsão de morte e pulsão de vida. Bom, e o Winnicott ele vai propor, o Winnicott ele não está preocupado com o conceito, embora ele tenha criado vários conceitos espontaneamente ao se expressar, ele vai propor um dos termos que ele usa, o termo força vital. Então, ele vai falar de uma força vital, certamente não por acaso, que ele observa nos bebês, ou seja, essa força de vida. Bom, aí já colocando um pouco da filosofia, que eu vou trazer mais, Spinoza, quem estuda Spinoza, seja pelo próprio Spinoza, seja via Deleuze, sabe que Spinoza fala do conatus, é o termo latino, que Spinoza escreve em latim, que ele define, né, como essa potência de vida, essa potência individual, que é uma individuação da potência da própria vida, da potência da substância única, do real, enfim, que não é no sentido lacaniano, que já carrega o peso da pulsão de morte como originária, né, do real no sentido filosófico, então, da substância única, enfim, da vida. Então, essa força vital que o Winnicott coloca na origem do indivíduo, né, do bebê, enfim, e que corresponde, no meu entender, muito claramente ao que Spinoza chama de conatus. Mesmo os estudiosos de Spinoza mantêm o termo latino, porque, se a gente fala potência individual, enfim, já remete a outras coisas, para marcar bem o conceito espinosista, costuma-se manter o latim conatus. A partir dessa força vital, a gente pode, e essa é a minha proposta, entender de outra maneira a formação psíquica, seguindo o caminho que o Winnicott propõe, do bebê, que ainda não sabe que ele existe, mas que já é uma individuação.
e que vai descobrindo que ele existe a partir dessa união, ainda nos termos de Winnicott, mãe e bebê. Né? Não existe o bebê, existe a unidade mãe-bebê. E essa unidade mãe-bebê, continuando com o Winnicott, aos poucos esse bebê vai descobrir que essa mãe é uma mãe-objeto, e ao descobrir que essa mãe é um outro, ele se descobre como um. Então, se a gente faz esse percurso pensando na força vital, que é o que o Winnicott está descrevendo da observação dele de bebês, fica claro que a pulsão de morte não é originária. Quer dizer, então, a minha proposta é justamente a gente ver isso que o Winnicott está descrevendo metapsicologicamente. Então, essa força vital, então, continuando ainda com o Winnicott, e essa diferenciação do bebê em relação ao ambiente, que no início é a mãe ambiente, nos permite entender, primeiro, as dificuldades psíquicas, os transtornos psíquicos, o sofrimento psíquico, e é isso que eu vou sinteticamente tentar trazer para vocês, e permite também a gente entender, também, enfim, vou de alguma maneira trazer, onde se, talvez, enfim, não dê tanto tempo, mas onde se situa já como uma possibilidade de destino e não como primária, obviamente, a destrutividade, o próprio Winnicott tematiza isso. 2, o Édipo. 3, as tópicas freudianas. E 4, se a gente quiser chamar de tópica lacaniana, enfim, o registro dos lacaniano, né, do real, imaginário e simbólico. Então, no meu entender, essa metapsicologia que eu proponho, ela permite entender essas outras como casos, enfim, seguindo o Winnicott, para mim faz todo sentido, como casos de destinos possíveis dessa compreensão mais ampla do psiquismo. Bom, e aí o Cadu mencionou, né, eu gosto, inclusive, assim, uma pista que eu segui, né, tem um artigo meu publicado sobre isso também, é pegar, na segunda tópica freudiana, de onde Freud tirou, não o superego, aí, que é, no meu entender, um conceito fundamental para a gente entender a teoria e a clínica da psicanálise, mas de onde Freud tirou o eu e o isso, o ego e o id. Por quê? Porque, enfim, imagino que vocês lembram, no livro de mesmo nome, né, vou falar pelo latim, né, o ego e o id, no segundo subitem ali, são capítulos pequenininhos, assim, ele vai dizer assim: há muito tempo o meu amigo Grodek me fala de que o eu, ele é uma expressão de algo. Esse algo é o id, de um isso, de um algo, que nós somos vividos pelo id. E nunca levei muito a sério, aí vendo as limitações da minha primeira tópica, né, inconsciente, pré-consciente, consciente, comecei a levar a sério e vi que, enfim, eu estou agora trazendo aqui uma proposta. A gente fala segunda tópica, no original alemão não é tópica mais, né, tópica é só a primeira, mas, enfim, a segunda teoria da estrutura do psiquismo e tal. Bom, aí eu fui no Grodek, né? Onde que o Grodek fala do eu e do isso? Porque eu falei, puxa, legal, vou retroagir, olhar de filósofo, né? Eu quero encontrar lá de onde que o Grodek tirou isso, do qual o Freud tirou a segunda tópica dele, né? Se a gente chamar de tópica. E está lá nos dois livros que eu tenho, né, do Grodek, o Homem e seu Isso, né, enfim, são os dois que têm o Isso no título. E está lá de onde que o Grodek tirou. Ele tirou de Spinoza e de Nietzsche. E aí fica claro, como assim ele tirou de Spinoza? Fica muito evidente, porque para Spinoza, falando o básico assim, da ontologia de Spinoza, né, ele vai mostrar que não faz o menor sentido pensar em mais de uma substância, e muito menos em duas. Falando rapidamente por quê, digamos, porque senão, como que uma ia comunicar com a outra se elas são substâncias, isso é, se elas se definem por si só? Então, teria que ter uma terceira que tivesse uma interface comum com uma e com outra, e só que o problema não se resolve porque teria que ter ainda uma nova interface, então não faz sentido pensar em mais de uma substância.
Então, ele conclui que só existe uma substância, que é a vida, o real, enfim, o cosmos, etc., que ele vai chamar de natureza, né? Ou o Deus. Né? Um Deus, obviamente, não antropomórfico, ele vai criticar essa imagem do ser humano, né, que criou a sua imagem e semelhança, um Deus pessoal. Bom, então o Spinoza vai falar da sua substância única e vai dizer que todas as coisas, e a física quântica dialoga com isso, né? Todas as coisas singulares são modificações, composições, modificações dessa substância única. Então, são modos da substância. É daí que o Grodeck tira o isso. Um indiferenciado, substância única, e individuações, né, issos individuados, que é o id, né, para usar o termo em latim, a tradução para o latim, um id individuado, que é uma individuação de um indiferenciado mais amplo. E onde é que entra Nietzsche? Aí o Grodeck menciona a proposição, acho que da 16 a 18, acho que mais particularmente a 16, do para além do bem e do mal, onde Nietzsche diz, nós somos vivenciados por algo, né? Numa proposição em que o Nietzsche está criticando o cogito cartesiano. O algo em alemão, né, a mesma língua de Freud e de Nietzsche, é o es. Né? Então, nós somos vivenciados por algo. Esse algo se tornou o id em Grodeck, o isso em Grodeck, e se tornou o isso em Freud. E aí isso me chamou a atenção, justamente por que isso? Né? Bom, por quê? Porque dá para pensar a segunda tópica freudiana nessa origem spinozista e nietzschiana, onde a pulsão de morte já não é mais originária. Porque se a gente vem, né, de Nietzsche, e mais claramente, ou sobretudo de Spinoza, fica claro o conatos, como eu mencionei. Então, essa é uma primeira pista. Dá para fazer uma releitura da segunda tópica, voltando a essa origem grodeckiana, e, por sua vez, essa origem spinozista e nietzschiana dessa segunda tópica. Mas agora eu vou fazer aqui um corte, né, para sintetizar, e vou falar do que eu chamo de teoria da mente em Winnicott, porque existe uma teoria da mente em Winnicott. E vou falar também, né, sinteticamente, mas acho que vai dar para acompanhar e entender, da teoria da mente em Spinoza. Inclusive, tem um artigo meu também publicado, que eu brinco com o Deleuze, porque o Deleuze tem aquela passagem famosa, onde ele diz assim, a grande identidade Spinoza-Nietzsche. Aí eu coloquei como título do meu artigo a grande identidade Spinoza-Winnicott. E eu digo assim, olha só, Spinoza e Winnicott são muito mais próximos do que Spinoza com Nietzsche. Enfim, argumento lá no texto. Vou trazer essa parte do que eu estou chamando de filosofia da mente de uma maneira muito simples, indo direto ao ponto. O Winnicott, e aí, digamos, um filósofo lendo é engraçado, e eu concordo, né? O Winnicott tem uma passagem, ele faz, isso que eu vou dizer, ele fala em mais de um texto, mas num dos textos, onde ele explicita essa filosofia da mente, essa teoria da mente, ele diz o seguinte, os filósofos não vão gostar do que eu digo, mas a mente não existe. Não sei se vocês lembram dessa passagem, enfim. Ele vai dizer, a mente é uma função do psiquessoma. Ou seja, ela não existe como coisa, ela é uma função do psiquessoma. E, atenção, eu tenho feito também, trabalhado com um neurocientista que estudou com o Damasio e que está todo ano em Stanford fazendo pesquisa, que é o Guilherme Brockington, e a gente está justamente trabalhando essa junção, Winnicott, Spinoza, Damasio, neurociência, porque olha o que o Winnicott diz, ele não diz que a mente é uma função do corpo, ou do cérebro, não, é uma função do psiquessoma. Isso quer dizer o quê? Que o que o Winnicott está percebendo é que existe o psique que já é dado junto com o corpo, já é dado junto com o soma. E aí o Winnicott está usando a palavra mente para falar dessa, abre aspas, elaboração psíquica da atividade somática, que, por sua vez, não é somática, é psicossomal, ou somatopsíquica, enfim. Quer dizer, então, existe um psiquessoma, isso é a base. E, para facilitar as coisas, o ser humano tem essa capacidade de elaborar a sua vivência, que é, ao mesmo tempo, somática e psíquica, de forma dada, somática e psíquica. O Spinoza, eu extraio do livro dele, Tratado da Reforma do Intelecto, ou Tratado da Emenda do Intelecto, a sigla em latim, né, TIE, eu extraio uma filosofia da mente
que dialoga muito com isso que o Winnicott apresenta. Aí, no caso, o Spinoza, a gente tem que entender as palavras, né? Os conceitos. Ele está usando a palavra mente para falar os dois aspectos, não como o Winnicott, que é só o que vem depois como elaboração, né? Ele usa a palavra mente para falar os dois aspectos. Que dois aspectos? Aí o Spinoza vai dizer, acho que dá para acompanhar o quanto que eles estão descrevendo a mesma realidade, né? Que é assim, Spinoza vai dizer... Bom, vou falar desde o iníciozinho. A gente só conhece porque se afeta. Se a gente não se afeta, não conhece. Parece uma coisa óbvia. Toda a história da filosofia metafísica já vai por água abaixo, né? O penso, logo existo, né? O Nietzsche desmonta esse argumento dizendo assim, tá bom, quero ver você pensar sem o corpo, né? É Nietzsche se endereçando, teoricamente, né, a Descartes. Bom, então a gente pensa porque se afeta. Esse afeto... O Spinoza vai dizer, isso já é um pensamento, já é um modo de pensar, já é um pensamento. Então, o primeiro pensar é o mesmo evento que o afetar-se. Então, não só a gente pensa porque se afeta, porque a gente pensa o afeto, como o próprio afeto já é um pensamento, que ele vai chamar de ideia do corpo. E o corpo, por sua vez, não existe corpo que não seja somatopsíquico, não é psique soma, já misturando com o Winnicott. Então, o corpo, por sua vez, Spinoza vai dizer, só existe o corpo e sua ideia. Então, a ideia do corpo é e sua ideia do corpo e sua ideia, já que não tem corpo sem ideia. E aí a gente pode pensar com a neurociência, com a própria física quântica, enfim, essa intencionalidade das amebas, das células, etc. E, então, existe usando o termo de Spinoza, um atributo do pensamento que é intrínseco à própria natureza. Bom, aí Spinoza vai dizer, quando o ser humano reflete sobre seus afetos, aí ele tem uma ideia da ideia do corpo, que, para quem estuda Spinoza, é um conceito famoso, ao mesmo tempo esquisito, né, que é a ideia da ideia, porque ele vai dizer, e aí isso vai gerar abstrações, porque eu posso pensar a ideia da ideia do corpo, a ideia da ideia da ideia da ideia da ideia do corpo. Que, enfim, ou seja, ele está, digamos, esmiuçando o que o Winnicott vai falar como um psique-soma, e a mente é uma função elaborativa do psique-soma. Bom, aí, continuando aqui a minha síntese, porque eu quero avançar. Onde é que vai haver a parte propriamente... Quer dizer, eu acho que já dá para entender um ponto fundamental, básico, mas importante, que é a questão de que se a força vital é primária, o adoecimento psíquico, seja qual for que a gente pegue como exemplo, ele é, de alguma forma, uma dificuldade de expressar essa força vital. Eu digo isso tanto cabe em termos spinozistas quanto winnicottianos. E como que a gente pode entender isso? Quando a mente se dissocia do psique-soma, quando a ideia da ideia se dissocia da ideia do corpo, a gente adoece. Como que isso acontece se conhecer é se afetar? Porque conhecer é justamente esses afetos, essas impressões sentidas, elas geram marcas, vestígios, no termo de Spinoza, e a gente associa ideias e inconscientemente associa ideias e imagens. A dissociação em relação à ideia do corpo ou ao psique-soma é justamente quando a gente tem um afeto que, por memória, por exemplo, traumática, mesmo que seja um trauma difuso, enfim, mas que por memória, ainda que inconscientemente, ou em grande parte inconscientemente, ou em geral inconscientemente, nos foi desagradável, a nossa tendência mental é associar a ela outras imagens e outras ideias de outras experiências, justamente para bloquear a parte afetiva ruim. Então, falando uma coisa óbvia que todo mundo faz o tempo inteiro, vou explicar isso, e aí bota uma explicação, que é a da ciência, que é a da teoria, que é a da teoria psicanalítica, que é o que for, que é com Spinoza, com Nietzsche, enfim. E o que é justamente isso? De pegar uma explicação para, tem uma sensação de controle, ao preço de me dissociar do meu afeto. Bom, e
Isso, Nietzsche, é exatamente o que Nietzsche vai chamar de metafísica. Meta para além, da physis, da natureza, do mundo sensível. Ou seja, Nietzsche me ajudou e ajuda a gente a entender a metafísica não como uma teoria ontológica só do mundo das ideias, lá igual em Platão, a entender o platonismo nosso de cada dia, ou seja, a forma metafísica de pensar e de dissociar, que corresponde, justamente voltando para Freud, à formação que foi apresentada na mesa do direito, né? O que de tantos e tantos e tantos pais e mães, né? Idealizam o ego ideal para seus filhos, que se transforma num superego terrível, castrador, que o próprio Freud descreveu esse superego castrador, exigente, cruel, como funcionando, isso no livro Ego e o Id, tal como o imperativo categórico kantiano. Com o Winnicott, enfim, ajudado com Spinoza e com Nietzsche, a gente consegue entender que o que adoece é a forma metafísica de pensar. E o que é terapêutico é essa integração da ideia com a ideia do corpo, essa integração da mente com o psiquessoma. Para isso, não dá para considerar a pulsão de morte originária. Enfim, muita coisa para falar, mas acho que deu para fechar essa ideia que é metapsicológica, que é clínica e que é ao mesmo tempo clínica, diretamente clínica. Obrigado. Obrigada, gente. Vamos abrir, então, para o debate, começar com as questões, as perguntas. Lembrando a todos que se identifiquem. Quem quer começar? Deixar com você. Pode ser. Questão do seu celular. Oi? Não, já. Foi. Oi, som. Primeiramente, boa tarde, pessoal. Adorei as apresentações aí. Tem uma pergunta para o André, que eu acho que também o Cadu os dois podem explicar, né? Vocês foram falando dessa coisa do psiquessoma, enfim, o nicotiano. E eu fiquei pensando no campo da psicossomática, se a gente pode pensar no Spinoza como um precursor desse campo. E também tem uma outra pergunta dentro dessa, se necessariamente essa visão de psiquessoma de Winnicott conversa com o consenso da psicossomática, que eu sei que tem a escola francesa, que não necessariamente conversa, enfim, Pierre Marty lá, né, enfim. Como é que vocês veem isso? Como é seu nome? Rodrigo. Rodrigo. Obrigado, Rodrigo. Quer juntar, mais juntar? Oi, tudo bem? Eu me chamo Bruna. Eu fiquei pensando, assim, sem ter a ver com a pulsão de morte, né, mas se a força vital é originária e o adoecimento ou sofrimento seria uma impossibilidade de expressão da força vital, não teria algum grau nessa força vital, por exemplo, de agressividade? Como fica, né? Porque, assim, de orelha, a impressão que me fica é de algo muito purista. Não sei. Queria ouvir mais sobre isso. E, putz, eu tinha outra coisa para perguntar que eu esqueci. Bem, eu vou ficar com isso. Obrigada. André, é claro que eu fiquei pensando no Bergson e na evolução criadora, né? Eu sou um fã de carteirinha do Darwin, então você já entende que eu tenho problemas com esse texto, mas o argumento do Bergson ali me parece assim irrefutável. A ideia de que onde há vida, a gente identifica um impulso nesse sentido,
que não dá para a gente atribuir exclusivamente ao acaso. Eu queria só ouvir um comentário seu e do Cadu em relação a se vocês entendem que isso se articula com Spinoza e de que forma. Mais uma aqui. Não é melhor de 3 em 3? Melhor todo mundo, vocês acham? Melhor 3 em 3. Vamos esperar um pouquinho? A gente repassa essas perguntas, eles respondem, depois a gente devolve, tá? Vou falar brevemente. A respeito da pergunta da psicossomática em Spinoza. A psicossomática, como geralmente se usa esse termo, significa que alguma coisa no corpo causa alguma coisa na mente. A pessoa estava deprimido, teve algum tipo de coisa que causou alguma coisa no corpo. Isso para Spinoza não faz sentido, porque corpo e mente são a mesma coisa. Então, é difícil uma psicossomática a partir de Spinoza. Ele explica essas coisas de outra maneira, porque tudo que acontece na mente acontece no corpo ao mesmo tempo. Não é que não existe causalidade entre os atributos. E já existem pessoas pensando dessa maneira, como Damasio, por exemplo. Então, é por isso que é difícil, da maneira como se pensa a psicossomática, com a ideia que se tem de psicossomática, o Spinoza dá soluções bem mais interessantes, que estão mais de acordo com novos neurocientistas, como o Henri Atlan, né, e o Damasio. Isso é um exemplo. Alguém falou também para Spinoza, não é que ele dizer que não vai ter agressividade. Ele só, claro que sim, não é, vai ter, mas não é primária. Ela é uma reação ao ambiente. É isso. Então ele explica suicídio, ele explica tudo isso. Não é que tudo vai ficar bem. Não, pelo contrário, ele é um realista, inclusive na política, ele segue Maquiavel. Então, o Da Servidão, que é o 4º livro da Ética, ele explica porque, inclusive, existe a servidão voluntária, os fascismos, está ali já, né? Ele pegou do La Boétie. Então, ele consegue explicar muito bem, sem precisar de uma pulsão de morte como originária, todas as nossas dificuldades, né? E agressividades e tal, excessos, sem precisar disso. É uma outra forma de explicar. E o Bergson eu não conheço, li Bergson, não conheço tão bem, mas eu vejo uma similaridade, sim, em Spinoza, né? E mesmo em Winnicott, com algumas coisas do Bergson, né? Mas eu vou deixar o André aí para falar com mais detalhes aí dessas coisas. Obrigado pelas perguntas. Vamos lá. Então, começando pela do Rodrigo, né, complementando o que o Cadu comentou. A grande sacada de Spinoza, e que, inclusive, é uma inovação e uma ajuda para a neurociência, né, porque a neurociência, enfim, o leigo acha assim, é a ciência, né, é a nova verdade. Não, ela está baseada em interpretação filosófica. Né? A grande sacada de Spinoza é perceber que está na ideia de Psyche-Soma em Winnicott, que o corpo e sua ideia são indissociáveis, são dados juntos. Então, a primeira ideia, segundo Spinoza, é a ideia do corpo, mas não a ideia sobre o corpo. A ideia sobre o corpo não é sobre o corpo, é a ideia sobre a ideia do corpo. Porque o que é dado é o corpo e a sua ideia com hífen, isto é, a ideia do corpo com hífen. Isso está na ideia de Psyche-Soma em Winnicott. Então, isso quer dizer o quê? Que a tradição psicossomática, ela parte da ideia e da observação de que afecções psíquicas geram doenças no corpo. Isso não dá para dizer com Spinoza, mas Spinoza, no meu entender, ajuda a psicossomática, digamos, a refazer a sua base de compreensão. Porque não é que o psíquico gera algo no corpo, por quê? Seguindo as palavras de Spinoza, não porque Spinoza diz, mas porque eu concordo e fica muito claro, até o Winnicott ajudando a entender. Por quê? Porque não tem como o corpo causar algo no psíquico ou o psíquico causar algo no corpo, porque não são duas substâncias. São dados juntos. Mas isso quer dizer o quê? Que, embora não haja causalidade, sim, a gente observa
uma afecção psíquica, digamos, se a gente mantiver a palavra que é problemática, gera algo no corpo, não seria exatamente gerar, mas seria o quê? É concomitante. Então, quando a psicossomática observa assim, a pessoa, sei lá, estava muito deprimida e desenvolveu um câncer, ou sei lá o que mais, ou para ficar mais fácil, uma gastrite, né? A explicação espinosista, que eu acho que esclarece essa questão, é que não é que primeiro teve o nervosismo, depois teve... Não, tudo bem, se a gente pensar em termos de úlcera, foi depois, mas desde o primeiro instante, o psiquismo e o corpo já estão se afetando juntos. Do mesmo modo que o corpo e o psiquismo já estão se afetando juntos. Essa é a grande contribuição do Spinoza. Então, eu acho que ele joga uma luz, e o Winnicott ajuda com o conceito de psiquessoma na psicossomática, mas a base já é outra, porque a psicossomática ela veio para se contrapor, dentro da visão dualista, a uma ideia de que um causa algo no outro, o outro causa algo no um. Ok? Vamos lá, Bruna. Então, eu vou responder tentando ser bem rápido com o Winnicott e com o Spinoza, né? Em Winnicott fica muito explícito, ainda mais porque justamente ele acha que o conceito, ele observa, ele constata que o conceito de pulsão de morte como originária atrapalha a compreensão da destrutividade. O que ele vai falar, por exemplo, para o bebê, é o famoso conceito de heartlessness, que a melhor tradução talvez seja crueza, ok, que é a mesma raiz de crueldade, de cru, mas não significa um ódio, uma intenção de destruição. Antes de mais nada, o que é a heartlessness que o Winnicott observa no desenvolvimento emocional, de maturação psíquica do bebê? É simplesmente a expressão da força vital. A expressão da força vital, se a gente quiser usar o adjetivo, e o Winnicott usa, ela é agressiva. A gente pode também não usar esse adjetivo. Por quê? Porque ela é agressiva relativamente ao entorno. Isso fica mais claro ainda em relação ao bebê, porque o bebê não sabe nem que ele existe, ele está só se expandindo. Então, essa agressividade, ela vai virar violência defensivamente. E vai virar violência defensivamente, assim como vira, digamos, né, a pessoa introjetar essa violência, como mostra Freud, também reativamente, como defesa psíquica. Ok? E o Spinoza, né, como o Cadu lembrou, não só na parte 4, mas na parte 3 inteira, ele vai justamente mostrar o quanto faz todo sentido, também é uma constatação, a passionalidade, os afetos passivos. Então, ele vai descrever de uma maneira assim, muito clara inveja, cobiça, ódio, ciúme. Ele vai mostrar, a partir do conatos, né, um expressa conatos, outro expressa conatos, enfim, como se não bastasse, tem as defesas psíquicas, a ideia metafísica, pronto, criou a grande confusão. Né? Então, mais uma vez, fica claro que a violência... E, antes disso, a agressividade, ela, primeiro, é essa expressão, e, segundo, ela se torna reativa como defesa. Né? E a defesa tem o seu papel fundamental na sobrevivência, né? De um modo geral. Ok? E, Alexandre, né? Então, aí eu não vou também conseguir falar exatamente do Bergson, mas falando a ideia de Darwin versus essa ideia de onde há um impulso de vida, né? E que, portanto, a coisa não se daria ao acaso. Olha, eu não sou um estudioso de Darwin, mas tenho um amigo meu que é, então eu pego carona, né, nos artigos dele. E também, toda a neurociência se baseia em Darwin, e mais uma vez, né, sabe-se lá em qual Darwin, cada corrente tem o seu Darwin, né? Mas o que eu entendo é que o Darwin está falando reforça essa ideia de Bergson e essa ideia da força vital e do conatos. Por quê? Porque essa adaptação é justamente o quê? É o conatos, a força vital, querendo se afirmar. Se a gente falar em termos mais ou poéticos ou filosóficos, quase no sentido negativo. É essa força vital querendo se afirmar. Então, estão ali os indivíduos, com o seu conatos individual, se afirmando. E alguns vão conseguir se adaptar melhor e outros não. Então, eu vejo, sinceramente, como compatível. Por quê? Porque o acaso não é o acaso do nada. Mesmo em Darwin, no que eu aprendo de carona, não é um acaso do nada, é um acaso adaptativo a partir dessa potência interna de cada um, e do ambiente, etc.
Gente, vamos abrir para mais 3, por conta do tempo, para a gente poder encerrar. Já tem 3? Tá bom. 3. Bom, eu sou Elizabeth Araújo e trabalho há muitos anos, né, com a psicossomática e tenho assim nós temos no grupo um olhar diferenciado, né, de que esse processo é a mente, é o corpo, não, né? E aí queria entender um pouco como é que porque a gente segue um pouco o Winnicott nesse lugar, né, da integração, né, o processo integrativo, da desintegração também, né? E aí queria entender um pouco como esse processo da desorganização, né, a gente observa uma desorganização progressiva, muitas vezes, no processo de adoecimento, que é um processo absolutamente inconsciente, né? Então, esse corpo é atingido, e eu queria entender essa força vital, né, de Spinoza, né, como explicar esse inconsciente, essa força vital destruidora, sem usar o conceito da pulsão de morte, entendeu? Que, por exemplo, né, eu acho que um outro estudioso que eu gosto muito, que é o André Green, né, em que ele trabalha com a questão da pulsão de morte, não originária, mas posterior exatamente dessa construção da subjetividade, né? Então, da possibilidade desse corpo se construir, né, a partir deste outro, que até, seguindo o Winnicott, que é o atendimento do objeto, né, X, Y, Z, né, que se dá o tempo da construção da subjetividade. Aí eu queria entender um pouquinho mais, tá? Aqui. Obrigada. Eu fiquei pensando que... desculpe, meu nome é Cecília. Você trouxe que em Winnicott o conceito psicossoma, enfim, tem a ver com a origem Spinoza e tal. Mas eu fiquei pensando que Winnicott não trabalha com o conceito de pulsão. E me parece que o conceito de pulsão em Freud faz essa amarração que o Winnicott se refere em psicossoma. Na medida que a gente lembra, né, que a pulsão tem origem no corpo e que faz parte constitutiva da pulsão e que a resolução dela se dá através do objeto. Então, a gente poderia pensar que esse conceito, ponte da pulsão, de alguma maneira dialoga com o conceito winnicottiano de psique-soma. Agora, eu também concordo um pouco com a colega atrás, que eu não entendo, nem em termos até clínicos, como manejar uma clínica sem o conceito de pulsão de morte. Porque há condições até atuais, muito atuais, que me parece que é uma pulsão incapaz de representação, quase como se o objeto faltasse para a própria pulsão, um objeto que a constitui também. Então, no meu modo de entender, a pulsão de morte seria isso, quer dizer, uma pulsão cujo objeto não foi encontrado para a descarga dela, e que só fica pura drang, pura intensidade, pura potência, mas uma potência que não faz elo, não faz ligação com o objeto. E talvez, lembrando também, o Lacan, inclusive, usa a pulsão de morte, tem um trecho que ele usa que é o instinto. Ele trabalha não como pulsão, mas como instinto, na medida que não tem todos os outros elementos pulsionais. Não sei se eu me fiz entender. Eu lembrei, só porque o Cadu falou de esquecimento, eu esqueci e lembrei. Mas eu queria ouvir sobre... Vocês falaram bastante de conceitos e metapsicologia, e aí eu queria ouvir um pouco mais da prática da clínica da potência. Não sei, assim, fiquei curiosa.
sobre a pergunta sobre psicossomática, né? Vou falar do ponto de vista do Spinoza. O corpo, para Spinoza, o corpo. Veja, corpo e mente é a 7ª proposição da parte 2 da ética. Ele fala que corpo e mente são a mesma coisa de perspectivas diferentes. Ou seja, como diz o André, é um corpo e sua ideia, mas o tempo todo estão juntos. Mas esse corpo e essa mente são compostos de infinitas partes ou indivíduos que são afetados de maneira diferente pelos ambientes, que podem ser ou não, que podem excitar mais algumas partes do que outras. Por isso existe uma desintegração, uma dissociação, que não está só no corpo, está no corpo e na mente ao mesmo tempo. E a gente não precisa, só com isso, a gente não precisa de uma pulsão originária de morte, por exemplo. Então, veja, é um conatus, que é uma resultante, mas pode existir dissociação, desintegração. Entende? Então, veja, ela acontece, a desintegração não é do corpo com a mente, acontece ao mesmo tempo no corpo e na mente. Porque se o corpo, uma pessoa que se droga, por exemplo, e está com eu falei sobre isso até no Café Filosófico da TV Cultura, tentando explicar a drogadicção a partir de conceitos de Spinoza. Então, o que seria a drogadição? Eu fiz uma definição, tentei definir a partir de Spinoza. É um investimento de desejo em uma parte do corpo, na percepção, em detrimento dos outros objetos. Tem uma alegria, é isso que Spinoza fala, alegria de só uma parte. Veja que isso gera patologia, desequilíbrio, porque o corpo humano, para Spinoza, ele é um corpo em relação. Ele tem relação, está em relação, um modo. Então, isso gera um desequilíbrio e uma desintegração, que é ao mesmo tempo do corpo e da mente. Isso é uma outra maneira de pensar, entende? É claro que tem, não estou falando dessa ideia antiga de psicossomática, do senso comum, de que o corpo causa alguma coisa na mente, ou a mente alguma coisa no corpo, que já vem sendo pensado de maneira diferente, né? Mas é o que geralmente se pensa, estou falando. E alguns teóricos ainda pensam assim, já, né? Não são a maioria, mas ainda existe. Já vi pessoas aí, não todos, mas que trabalham com, sei lá, não vou citar, mas tem algumas pessoas que ainda pensam dessa maneira, separando corpo e mente e vendo causalidade entre eles. Mas muita gente já está pensando de maneira diferente. E Spinoza ajuda nisso. Mostrar o quê? Que existe um corpo que tem, por exemplo, neurotransmissor, dopamina demais ali e tal. Isso, ao mesmo tempo, tem fixação de ideias. Tem ideias fixas. Então, é ao mesmo tempo, não é que causou. O corpo e a mente, concomitantemente, aquilo acontece nas duas coisas ao mesmo tempo. É concomitante. Entendeu? É concomitante. Em relação à pulsão de morte como necessária para pensar, o Winnicott abre mão disso. Ele diz que é possível uma clínica abrindo mão da ideia de pulsão de morte. Então, a gente pode explicar as coisas sem precisar como da pulsão de morte. A pulsão de é meio assim, por que a pessoa quer morrer? Porque ela tem uma pulsão de morte. Entendeu? A pulsão de morte é meio uma explicação, porque não tem explicação, né? Tipo, pensa bem, né? Por que o cara, sei lá, compra carro, ele tem uma pulsão de comprar carro? Não explica. A própria explicação que você deu é uma coisa que não tem explicação. Entende? É interessante porque Nietzsche lembra muito Nietzsche. Nietzsche, ele antes tinha dois conceitos que eram conceitos ele chama de metafísica de artista, que era o dionisíaco e o apolíneo. O dionisíaco lembra um pouco, né, a pulsão de morte. Ele abriu mão disso, ele falou que não precisava. Depois ele falou, cara, isso é metafísica, eu não preciso pensar assim.
Não preciso disso. Não preciso de um princípio como a pulsão de morte. Não preciso do Dioniso. Dioniso e Apolo estão juntos num processo de individuação. Entendeu? Falando rápido, o André vai, de repente, falar disso com mais detalhes. E você perguntou o que mesmo? Eu não me lembro. Ah, tá. É a técnica, quer dizer, é uma técnica que é próxima, né, de Winnicott. A gente pensa, eu também tento aplicar essa clínica da potência, né? É muito próxima a Winnicott, né? É perceber o que é a potência, é perceber, tentar primeiro favorecer a potência, perceber principalmente os problemas, né, de um superego, entendeu? Tem uma série de procedimentos que lembram muito Winnicott, lembram muito Spinoza, e que se dão numa prática que não é tão interpretativa e que é muito mais afetiva, né? E que se faz junto com o cliente, né? com analisando. Uma vez perguntaram assim acho que foi o Liszt que estava tocando piano, ele falou: me explica como é que você toca piano. Aí ele falou assim: pô, não tem como explicar, vou ter que tocar de novo aqui para você. É meio que singular, né? Mas a gente segue esses princípios afetivos como bússola, né? E a partir desses princípios a coisa se dá singularmente com cada um, ajudando cada um a dar o sentido à própria vida, né? É diferente de um lugar de supor saber, entende? Eu não posso falar assim de uma maneira mais rápida. Tem aí. Não. Foi. Então, novamente, agradecendo, né, as perguntas que ajudam a gente a, enfim, explicar melhor e aprofundar, né? Primeiro, então, da Elizabeth, né? Como que eu veria, nessa perspectiva, digamos, a desorganização psíquica crescente e inconsciente num processo de adoecimento, né? Aí eu vou pegar um princípio que o Spinoza propõe, e que, mais uma vez, não é porque ele propõe, mas me parece que faz todo sentido, que é assim: ninguém morre nem adoece por causas externas. Aí tem que entender dentro do princípio do conatos, né? Isso quer dizer o quê? Que, a gente gasta, né? 2, a gente introjeta. Mas não é uma causa interna, entende? Então, a questão da pulsão de morte é, primeiro e ante tudo, colocá-la como primária. E depois é o nome que a gente está usando, ok? Mas não é só isso. Depois vou analisar. Inclusive, no meu livro, tem uma parte lá, um subcapítulo, onde eu analiso a proposta do Nordegren, enfim, discordando dela. Porque, justamente, essa desorganização, acho que é um ótimo exemplo para ilustrar o que Spinoza está propondo. Que a desorganização vem justamente do quê? De um enfraquecimento. A gente está habituado, né, com a palavra doença. Antigamente era mais clara ainda a metafísica da doença, que era o quê? Uma entidade, uma entidade nosológica, né? Se a gente pensa como enfermidade, a enfermidade significa justamente o quê? Não firme, um enfraquecimento. Fica muito claro quando que a gente enfraquece. Não é por causas internas, é quando a gente se machuca, cansa, etc. Ou tem o vírus, ou se intoxica. Fica muito claro que é por causas externas que interagem na unidade do nosso corpo. Aí, como diz Spinoza, não existe o indivíduo uno, né? Todo o indivíduo é composto de numerosos indivíduos, cada um desses composto de numerosos indivíduos ao infinito. Enfim, então, desde a química, a biologia e, hoje em dia, a física quântica mostram isso. A gente é uma unidade de partes que, por sua vez, também são unidade de partes. Então, voltando, me parece que o exemplo que você trouxe ilustra e reforça essa ideia de que, se a gente quiser manter o termo pulsão de morte, eu concordo com o Winnicott, não acho útil, a pulsão de morte seria secundária. Mas eu não vejo por que chamar de pulsão de morte. Porque
porque organicamente é um cansaço. Ou, se a gente pensar, por exemplo, não sei, em células cancerosas se multiplicando, não é uma pulsão de morte, é justamente uma outra unidade dentro do nosso corpo que está se proliferando a parte da unidade que se traduz na nossa saúde. E se for psíquico, fica mais claro ainda nessa perspectiva, e o Winnicott ajuda a entender, mas mesmo já em Freud, né, tirando esse conceito inicial, que é o que? É uma introjeção, é uma defesa psíquica, é uma introjeção. É a gente se defendendo, justamente por quê? Porque na origem tem uma força vital. Por isso que a gente se defende e, sim, adoece pelos efeitos colaterais das nossas defesas, que a gente vai criando desde o início para sobreviver, para existir. Ok? Bom, e Cecília, né? Então, eu não vejo o conceito de pulsão dando conta do que o Winnicott chama de psiquessoma, mesmo considerando que a origem é no corpo, né? E aí, se a gente puxa o fio, que, enfim, né, obviamente apresenta de uma maneira sintética. Tem vários outros conceitos e várias outras compreensões que vão se modificando, né? O meu saudoso amigo do coração, Narman Harmonique, escreveu o prefácio do meu livro, né? E ele fala lá, puxa, quando a gente puxa esse fio da pulsão de morte sem ser originária, a gente começa a repensar vários conceitos freudianos ou lacanianos, enfim, da psicanálise. E, nesse sentido, o que eu diria? Né? Justamente assim, na sua fala, eu tenho a impressão, né, quando você diz o conceito de pulsão de morte para falar de uma pulsão incapaz de representação. Essa visão winnicottiana, para início de conversa, se a gente acrescenta Spinoza, Nietzsche, fica mais claro ainda, esse raciocínio já não faz sentido nessa perspectiva. Por quê? Porque ele já parte de uma crença, e eu mostro no meu livro que Freud ele hesita nessa crença, que a psicanálise toma como uma verdade, de que, de fato, existe uma pulsão, e aí eu acho que até se aproxima, né, do André Green, que a Elizabeth mencionou, né, de uma pulsão que é sem objeto, e por isso é disruptiva ou destrutiva, e aí quando se liga numa representação, ufa, é completamente oposto essa outra perspectiva, porque justamente a pulsão ser sem objeto significa, não é que ela precisa de um objeto, ao contrário, que ela se expressa em objetos que fazem sentido naquela singularidade. Então, não é ao encontrar um objeto, ufa, que acalma a pulsão de morte. Não, ao contrário, essa força vital, ela busca objetos. Aí, dependendo da singularidade, o que, sei lá, para mim pode fazer sentido tocar piano, e para o outro não faz o menor sentido. Eu posso desejar idealizadamente que eu quero jogar futebol e não consigo. Sou um perna de pau, sabe? E por aí vai. Quer dizer, então, essa pulsão sem objeto, se a gente entende como essa força vital, como esse conatos, no meu entender, fica muito mais claro entender o que está se passando no psiquismo. Ou seja, e aí é que está o que eu falei desses fios. A representação, que em Lacan, a princípio, né, corresponderia à cadeia do significante, ou simbólico, a lei, nome do pai, não é necessário. Parece necessário, por quê? Porque já se parte de uma crença de que existe um real invivível, impossível, entende? Se a gente muda essa chave de compreensão e percebe como essa potência da substância única, esse conatos como individuação da força vital, que a gente observa em bebês, num exemplo simples que eu dou, né, pensando nos meus filhos, né, bebezinho ali, sei lá, menos de uma semana, ele na cama, e aí ele assim, com o calcanhar, tchum, 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 indo até a direção do seio da mãe. Aí, ok, você pode chamar de instinto. Eu acho que já é, ao contrário, uma palavra extremamente reducionista. Para mim fica claro que é justamente porque esse conatos, o Spinoza também define como apetite. Esse apetite, essa inclinação que não tem, assim como é o seio da mãe, ok, mas é de uma maneira geral, enfim, essa abertura para a vida. E que não precisa se reduzir à representação. Porque a representação, aí, isso na história da filosofia fica muito claro. Né? Em Schopenhauer, por exemplo, né? O mundo como vontade e representação. Aí tem que representar.
Não, a representação está muito mais do lado da neurose, que é uma patologia grave, né, do que da saúde psíquica. Então, ou seja, aí tem muita coisa que vai realmente mudando, né, nessa concepção. Bom, e aí, passando, né, para a Bruna, né, prática, eu pensei assim, dar 2 exemplos. Um exemplo teórico, mas que fala da prática, e um exemplo rápido, clínico. Né? Um exemplo teórico. Assim como costuma-se dizer, e eu tendo a concordar, que Freud, o Édipo, explica de uma maneira bem convincente a neurose, né? Lacan talvez explique de uma maneira particularmente convincente a perversão, essa perspectiva eu costumo tomar como, digamos assim, exemplo a depressão. E aí eu vejo na clínica, assim, com muita clareza, uma diferença dessa ferramenta, né? Que é justamente o quê? Se a gente pensa uma pulsão de morte originária, bom, a depressão é uma expressão dessa pulsão de morte, e a terapêutica dessa depressão vai ser o quê? Né? Se a gente pensa essa força vital como originária, e aí a resposta na clínica é absurdamente visível. A depressão é justamente o quê? Por defesa psíquica, por sobrevivência, um sufocamento dessa pressão. Então, isso fica muito claro, por exemplo, se a gente pensa na hipomania ou na mania, né, que é justamente o quê? A pessoa está se sentindo deprimida, está se sentindo impotente, e ela foge. Né? Enquanto que o que o Winnicott está dizendo, né, e não à toa critica a pulsão de morte. E aí o que fica claro também, se a gente pega, né, essa perspectiva com Spinoza, sobretudo, mas também com Nietzsche, é que, na medida em que o superego cruel, essa forma metafísica de pensar, os ideais, etc., aí sim, de traumas, em geral, da infância e tudo mais, a pessoa começa a dissolver essa falta, pensando em Winnicott, essa falta de um sentimento de ser amada lá da origem, e consegue se conectar com a força vital dela, ela é que está, nem faz mais sentido sair da depressão. A depressão se dissolve. Entende? Então, até imageticamente, assim, figurativamente, dá para entender a diferença. Tem uma força interna. A depressão vem de fora. Se você pensa, a depressão vem de dentro, enfim. Esse é um exemplo. E um outro exemplo simples, que dialoga com esse, mas aí um caso clínico. Um rapaz chegou para mim, enfim, vou até falar uma coisa que, se alguém conhecer o rapaz, vai reconhecer, porque é um traço bem característico. Né? Ele chegou, ele devia ter, acho, 18 anos, ele disse: olha, eu estou vindo aqui, mas eu sei que não vai dar certo, porque, enfim, meus pais gostam de psicanálise e tudo, e eles sempre dizem que a psicanálise só funciona quando a pessoa quer. E eu não quero. É só uma troca que eu fiz com a minha mãe. Aí ele me mostrou, na coxa dele, assim, uma tatuagem gigante de uma mulher cheia de curvas, assim, abaixando a calcinha. Né? Aí eu queria fazer essa tatuagem, aí insisti, minha mãe falou: tudo bem, você faz, contanto que faça análise. E tem que ficar pelo menos 1 ano. Aí ele falou: tá, aceito o desafio. Aí, fez, chegou todo orgulhoso, sem vontade nenhuma de fazer. Ok. Aí a gente foi trabalhando, né? E ele, né, a pulsão de morte não primária, ele tinha uma drogadição de maconha. Né? E muito, enfim, drogadito de maconha, sem aquele brilho nos olhos, sem projeto, sem nada, né? Os pais devidamente desesperados, e a gente foi levando. Aí, para resumir, quer dizer, né, ao longo da análise, eu não precisei tocar na questão da maconha. Com o tempo, à medida em que... E aí é que está, e não é escolher um objeto, não é assim, qual é o meu propósito, o que será que eu gosto? Não, com o tempo que ele foi se sentindo potente. Então, justamente, essa pulsão sem objeto, ele começou a encontrar vários objetos. E ele, um dado momento, comentou, assim, não foi nem para me contar, não, comentou no meio da narrativa, assim, que ele não queria mais saber, nem chegar perto da maconha. Por quê? Porque tirava a potência dele. Então, do que ele sentiu o conatos, a força da própria potência, ele não quis, porque estava sendo contrário ao benefício dele, não mais egoísta, mas de uma expressão do self. Ok? Então, é um outro exemplo que eu pensei em trazer.
Obrigada, então, pelas falas generosas. André Martins, cabeça.